Salve, salve, amigos e amigas que acompanham o canal, o blog do Macedo, tudo bem com vocês? Macedo aqui na área para falar do Coringão, do noticiário do Coringão, né? Noticiário, sabe como que é o noticiário do Coringão, né? Coringão perde, Coringão tem alguma desclassificação, aí chove notícia ruim, aí brota notícia ruim, brota especulação que vai sair técnico, brota tudo, né? A gente não vai falar muito sobre isso não, porque eu acho que o técnico você já sabe que vai ficar, não tem conversa. Mas a gente vai falar aqui da notícia que saiu ontem, no finalzinho do dia, começo da noite. Gil e Renato Augusto acionaram o Corinthians na justiça, né? A gente vai falar sobre esse tema aqui nesse vídeo, explicar para vocês aí o que eles estão cobrando, o que eles querem na justiça. E a gente vai trazer aqui a fala do ex-presidente. A gente vai relembrar aqui o que o ex-presidente do Wilmar Alves falou na sabatina sobre as dívidas com os atletas, né? A gente vai lembrar aqui. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, por que não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, ó. Você não vai pagar nada. É 0800, é grátis. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos. Nós temos todo dia tem vídeo, todo dia tem live do canal Blog do Macedo. Tem a live à noite, segunda, quarta, sexta e domingo. E durante o dia, live com os estagiários, terça, quinta, sábado. Então, vai lá, pessoal. Se inscreva, não paga nada, ative o sininho. E claro, curta o vídeo e compartilhe para poder o blog do Macedo crescer e você que gosta do nosso canal poder compartilhar com outras pessoas, beleza? Vamos falar então de Renato Augusto e Gil, vamos falar dessa história aí? Roda a vinheta aí, produção. Pois é, galera, Renato Augusto e Gil, né? Gil e Renato Augusto entraram na justiça cobrando uma dívida do Timão, né? Dívida essa que juntas, né, chegam a 16 milhões de reais, né? 16 milhões de reais. Eu vou trazer para vocês aqui na tela a matéria e vou ler a matéria do lance, que ela está bem completa, ela está bem, né, consegue trazer aí essas duas dívidas aí bem claramente para poder, é bem fácil de entender, né? Então vou trazer para vocês aqui, a gente vai lendo, né? Deixa eu tirar a propaganda que trabalha um pouco, né? Vamos lá. Renato Augusto e Gil processam o Corinthians e pedem 16 milhões de reais, né? A gente vai ler aqui o que os atletas, a defesa dos atletas alegam, né? Renato Augusto e Gil acionaram a Justiça de São Paulo contra o Corinthians. Os processos somam mais de 16 milhões de reais e foram movidos simultaneamente. Envolve valores de direitos de imagem e acordo anteriores, né? A gente vai pular aqui, tá aqui. Renato Augusto, atualmente no Fluminense, apresentou uma ação cobrando 5,4 milhões de reais do Corinthians. O montante é referente a valores que o jogador afirma não ter recebido, incluindo direitos de imagem e bônus acertados no momento de sua assinatura de contrato. A informação inicial foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Lance. Vou ler aqui, tá? Segundo a defesa de Renato Augusto, houve múltiplas tentativas de resolver a questão de forma amigável, porém o Corinthians justificou a falta de pagamento alegando dificuldades financeiras e não se dispôs a quitar os débitos. Quer dizer, Renato Augusto procurou, o Corinthians tentou ali fazer um acordo com o clube, mas o clube alegou que está devendo, né, está vivendo uma situação complicada e não poderia aí talvez cumprir com o combinado e por isso não fez acordo com o jogador. E o jogador resolveu acionar o Corinthians na justiça. De acordo com o processo, o Corinthians deixou de pagar 480 mil mensais em direitos de imagem ao jogador entre fevereiro de 2023 a dezembro de 2023. Gestão de William Monteiro Alves. Então, de fevereiro a dezembro, Renato Augusto não recebeu um centavo de direito de imagens, tá? Ele tinha um acordo para receber 480 mil mensais. Além disso, o clube não teria pago a última parcela de 200 mil reais referente a luvas da assinatura de contrato. Aí fala que o Renato Augusto encerrou a carreira, encerrou sua passagem em 2023 e não teve contrato renovado com a atual gestão. Já o Gil, pessoal, que está no Santos agora, também acionou
à justiça para cobrar o Corinthians. A ação é no valor de 11,3 milhões de reais. É isso mesmo, 11,3 milhões de reais. Gil alega que o clube deixou de quitar com ele 3 milhões referente a direitos de imagem devidos entre julho e dezembro de 23. Então, entre julho e dezembro de 23, o Gil não recebeu um centavo de direito de imagem. Além disso, segundo a defesa do zagueiro, o Corinthians não teria cumprido um acordo anterior feito em 2019 para o pagamento de uma dívida de 8,3 milhões de reais de sua primeira passagem, né? Então, o Gil, ele está cobrando os direitos de imagem de julho a dezembro de 2023, que o Duílio não pagou a ele, que o Corinthians não pagou a ele, e também está cobrando uma dívida de 2019, que foi quando ele voltou para o Brasil na negociação, o Corinthians tinha uma dívida da outra passagem com ele ainda de 8 milhões e nada foi honrado, né? Não pagaram, fizeram o acordo e não pagaram. Segundo aqui o Gil, né, foi feito um acordo para esses 8 milhões pagar em 3 prestações, mas que, segundo ele, nunca foi pago, nunca foi quitado, não pagaram um centavo. É, meus amigos, aí você vem falar para mim, eles estão errados? Os caras estão errados? Não estão errados, cara, é direito dos caras, estava no contrato. Você pode questionar eles acionarem a justiça agora no final do ano, quando eles passando por esse momento, tal, tal, tal. Você pode questionar isso é até questionável. Você pode questionar. O torcedor pode questionar isso. Por que não esperou ano que vem? Por que tem que ser agora? Pode questionar. Mas você não pode tirar a legalidade do processo. O Corinthians não pagou a eles o direito de imagem que estava no contrato e eles têm que ter ser ressarcido, gente. Mas eu quero lembrar para vocês aqui a entrevista que Duílio Monteiro Alves concedeu no final do ano. A famosa sabatina de Duílio Monteiro Alves com os setoristas lá. Lembram? No final do ano, que ele escolheu lá 6 setoristas, se não me engano. Aí fez uma sabatina com os setoristas. Lembram disso? Lembram o que ele falou lá? Eu vou trazer para vocês refrescarem a memória, né? Vamos trazer o que o Duílio falou nessa sabatina, né? Parecia um stand-up, não uma sabatina, mas a gente vai trazer para vocês aqui. Olha aqui, olha isso. Duílio equipara a gestão do Corinthians às de Palmeiras e Flamengo. Só perdemos em títulos. Olha só. Eu vou ler aqui para vocês, que é um stand-up, né? Eu vou ler para vocês aqui o que o Duílio falou na sabatina. Foi um resumão que o pessoal do Estadão fez, né? Mas vou trazer para vocês aqui. O presidente do Corinthians... lembrando que a matéria foi realizada no dia 10/11 de 2023, a véspera da eleição do Corinthians, né? Foi dia 10/11 que foi feita a matéria. Então, foi na véspera da eleição. Então, vocês vão ver que tem um cunho político muito grande aqui em relação à matéria. Mas você vai ver as mentiras aqui que foi dito nessa matéria, né? Na matéria, não, ditas pelo Duílio, né? Vamos lá, então. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, defendeu sua criticada gestão durante uma sabatina realizada na sexta-feira, com a participação de setoristas do clube. Em fim de mandato e sem nenhum título conquistado, enquanto vê o time brigar contra a zona do rebaixamento, que na época, lembram disso, quando estava na zona do rebaixamento, salvou também na última rodada, estava na mesma situação que agora. O dirigente apostou em exibir números para provar o ponto que fez um trabalho no triênio, que fez um bom trabalho no triênio, e que esteve à frente do comando do Corinthians, e colocou sua atuação administrativa no mesmo patamar do rival Palmeiras e de Flamengo, hoje apontados como exemplos de gestão no futebol brasileiro. Abre aspas para o Duílio Monteiro Alves. Nesses últimos 3 anos, não tenho dúvida nenhuma, o trabalho do Corinthians administrativamente e profissionalmente não perde em nada para Palmeiras e Flamengo. Vou repetir. Ele disse que a administração dele não deve nada para Palmeiras e Flamengo. Em títulos, perdemos para eles, é claro, disse Duílio, que também fez um paralelo entre sua gestão e a de Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, de 2013 a 2018. O Flamengo fez, abre aspas de novo para o Duílio, o Flamengo fez sua lição de casa lá atrás. O Palmeiras, quando fechar a dívida esse ano, deve estar no mesmo patamar do que a do Corinthians. Uma organização igual a essa não tem no Brasil. O Flamengo fez um excelente trabalho com Bandeira de Melo, foi chamado de cheirinho,
tentaram expulsar do conselho e colheu os frutos lá na frente. Teve coragem. Fortaleza faz um excelente trabalho também. O Atlético também. O Atlético Mineiro também. Foi citado por vocês aqui. Empréstimos, né? Empréstimo, mecenas, empréstimo, disse o dirigente. Para alcançar o clube a tal nível em sua avaliação, o presidente corintiano antecipou números que serão apresentados oficialmente no Conselho Deliberativo. Relatou que, embora tenha convivido com juros altos, o clube arrecadou 1 bilhão e fechará o ano com uma dívida de 850 milhões. Olha aqui, vou repetir. Ele disse que o clube ia fechar com uma dívida de 850 milhões, né? Aqui o Duílio não misturava a dívida da Arena, tá? Que é de 700, não misturava. Só que mesmo misturando as duas dívidas, né? 850 milhões mais 700 milhões, daí 1.600, né? 1.700. Mas o relatório apresentado esse ano, né? No dia da transparência, apontou a dívida de 2.300, né? Bem maior do que essa aí apresentada aí pelo relatório da gestão anterior, né? Abre aspas para o Duílio. Cresceu, mas foram pagos os juros. A gente tem aí pagamentos de mais de 300 milhões, 400 milhões nesse período. A receita hoje é muito maior, mais do que o dobro. A gente vai fechar. Infelizmente, título não ganhamos, mas conseguimos ter um time mais competitivo. Chegamos a uma final. Quando bate na trave e entra, foi feito tudo certo. Quando sai fora, tudo errado, afirmou o dirigente. Duílio também respondeu sobre muitas vendas de jogadores realizadas ao longo da temporada e afirmou que o clube não depende desses negócios porque diversificou suas rendas. Meu Deus do céu. Abre aspas de novo para o Duílio Monteiro Alves. A venda de jogadores foi de 175 milhões, nem 20% de toda a nossa receita. É um número importante para nós, dentro do que a gente tem receita e despesa. Mesmo sem a venda de jogadores, o clube estaria fechando no azul. Ah, meu Deus. Isso é importante. Trouxemos receitas novas para o clube ficar refém desses jogadores. Meu pai do céu. Jesus amado, meu Deus do céu. Ah, Jesus do céu. Aqui ele fala aqui do Roger Guedes, você sabe que lamentou, que procurou reposição, mas não conseguiu. E no final aqui, vou pular para o final aqui. Olha, presta atenção agora no final, tá? Vai ter aqui a introdução da matéria, da fala, o jornalista do Estadão vai estar falando sobre a fala dele antes e depois vai completar com a fala dele. Olha só, presta atenção aqui. O presidente admitiu que teve problemas para sanar dívidas com jogadores que já deixaram o clube, mas garantiu que não tem dívidas pendentes com o atual elenco. Olha só. O Duílio disse na sabatina que não. Quem que é o elenco? Renato Augusto, Gil, Cássio, Juliano. Todos meteram o Corinthians no pau, né? Acho que o Cássio não meteu ainda, mas o resto todo meteram o Corinthians no pau. Vamos lá. Abre aspas para o Duílio Monteiro Alves. Sobre reclamações na FIFA que pedem para gerar transfer ban, esses dias o Palmeiras também não pagou. Não sei quem aí. Mas o Corinthians sai no Jornal Nacional, no Fantástico. É assim. Pode gerar uma punição, ficar bloqueado de contratar, um dano grande. Essas dívidas tivemos muito trabalho para colocar em dia, disse o dirigente. Continuando, ele continuou. Abre aspas de novo para o Duílio. Sobre FGTS, fizemos acordo. Até temos uma certidão negativa. Atrasei no máximo 5 dias com esse elenco. Meu Deus. O que atrasou mais algumas vezes foram dívidas anteriores, que também eram direitos de imagem. O salário atual dos jogadores está na CLT. E essa parte que ficou para trás aí foi dívidas dividida em parcelas. Essa parte que ficou para trás foi dividida em parcelas durante o período de contrato e vem sendo pagos. Abre aspas aqui, tá? Tanto Gil quanto Cássio e outros que não quero citar. Essas, às vezes, algumas atrasam. Já o salário não atrasei, completou. Meu Deus. Ele afirmou, foi dividido em parcelas, período de contrato vem sendo pagos. Tanto Gil e Cássio
e outros que não quero citar. Então ele alega, ele diz aqui, vocês viram, não sou eu que estou falando, tá? Foi a entrevista que o William Monteiro Alves deu a Sabatina em novembro de 2023, tá? Vocês viram que ele falou que fez acordo no FGTS, que estava pagando o Gil, que estava pagando o Cássio. E agora? E agora? Ele mentiu. Ele mentiu. Porque se não tivesse mentido, não teria essas ações aqui de empresários, não teria essas ações aqui dos jogadores. O Juliano também meteu o Corinthians no pau para cobrar o Corinthians. O Juliano também fez a mesma coisa. Como isso, senhor Duílio Monteiro Alves? Como que o senhor pode explicar isso para nós? Como isso? Como isso? Vou trazer para vocês aqui matéria do GE desse ano, tá? 2024, que fala sobre essas dívidas de fundo de garantia, que o Duílio falou que tá pagando, certo? Vamos lá. Corinthians regulariza FGTS e paga salário de funcionários de direitos de imagens de elenco até maio. Tá aqui, ó. Matéria do dia 4/7 desse ano, tá? Emílio Bota. O Corinthians realizou na tarde dessa quinta-feira o depósito de todos os valores atrasados do Fundo de Garantia por tempo de serviço do atual elenco. Além disso, o clube fez o pagamento do salário CLT de todos os funcionários, incluindo atletas, além de direitos de imagens dos jogadores até do mês de maio. Segundo a aprovação do GE, o Corinthians havia quitado cerca de 11 parcelas atrasadas do fundo de garantia do elenco referente ao ano passado, além de ter pago janeiro e fevereiro. As 4 parcelas devidas entre abril e junho foram pagas nesta quinta-feira. Vou repetir aqui, pessoal. No dia 4/7, a matéria aqui do Emílio Bota, tá? Ele diz, segundo a apuração do GE, o Corinthians havia quitado cerca de 11 parcelas do fundo de garantia do elenco referente ao ano passado. 11 parcelas. Mas o Duílio disse lá que não tinha dívida no FGTS, que estava tudo sendo pago. E também quitou as parcelas que estavam atrás desse ano, né? O recolhimento do FGTS foi regularizado pela direção alvinegra após Arthur Souza, Gustavo Mosquito entrar na ação de justiça no trabalho pedindo rescisão do contrato, por conta da falta de pagamento de parcelas do pedido. O pedido, no entanto, foi negado. Aqui é a história lá, né? A história lá. Aqui fala do problema da falta de pagamento. Aqui. Apresentado na quarta-feira, o diretor financeiro Pedro Silveira havia mencionado que a probabilidade era regularizar os pagamentos atrasados dos jogadores. Aqui abre aspas para o Pedro Silveira. Uma coisa deve ser feita é regularizar os atrasos do time principal. Isso é algo que está no plano, assim que primeiro aporte caia. Estamos esperando primeiro agora, mas em breve traremos uma avaliação mais precisa sobre o que será feito, né? Então, segundo a apuração do GE, o Corinthians pagou o FGTS esse ano. Então o Duílio mentiu na Sabatina, que ele falou que tinha pago lá. Estava pagando. E agora? O que a gente disse? O que a gente fala? Quer dizer, vamos lá. Não pagou o Renato Augusto, não pagou o Gil, não pagou o Juliano. O Corinthians vai ter que pagar agora. Vai ter que pagar, não tem jeito, tem que pagar. Não pagou a dívida com o Carlos Leite, não pagou a dívida com o André Cury, não pagou a dívida com o Will Dantas, empresário do Pedrinho, não pagou a dívida do empresário do Romero, que era uma dívida antiga também. 11 meses de fundo de garantia atrasado.
cerca de 11 meses de direito de imagem atrasado de jogadores. O que o Duílio pagou na sua gestão? Que o fez comparar com a gestão de Palmeiras e Flamengo? É brincadeira, cara. Vocês têm que aprender, o corintiano não é mais palhaço. Não vai cair nessas narrativas mais, não. Não vai cair mais. Não pagou ninguém. Eu vou tentar puxar aqui Estatuto do Corinthians, que eu não me lembro bem, mas eu preciso achar. Um dia eu trago para vocês. Tem um artigo no Estatuto que diz que o presidente anterior não pode deixar mais do que 30% do orçamento comprometido para o seu substituto. Se somarmos tudo isso, será que não atinge os 30%? Será que não atinge os 30%? Será que não atinge os 30%? Está no Estatuto. Eu precisava achar para mostrar para vocês. Porque é impressionante como o Estatuto não é cumprido nas outras gestões. Não era cumprido. E nada. E não foi feito nada com os caras. Eu acho que seria. Hoje a gente vê o conselho bem atuante. Seria importante o conselho chamar o Duílio para dar explicações sobre isso. Seria importante. Mostraria que o conselho é imparcial. Mostraria que o conselho se preocupa com a imagem do clube realmente. Por que não chamar o Duílio para dar explicações sobre isso? Ele mentiu na sabatina. Ele não pagava os caras. Qual é a prova? A prova é os caras entrando na justiça cobrando. Essa é a prova. Por que não fizeram nada? Por que não chamam o Duílio para dar explicação? Tá lá nos Estados Unidos, né? Vivendo uma boa vida de empresário. Empresário no ramo de bares. Por que não chama o cara para dar explicação? Por que não explica sobre isso? Ele assinou confissão de dívidas. Algumas dessas dívidas estavam já prescritas, né? No linguajar popular, já tinha caducado a dívida. E ele assinou, reconheceu essas dívidas e deu para os caras o direito dos caras acionarem o recurso da justiça e executar as dívidas. Isso que ele fez. Ah, mas tinha que pagar. Concordo, tinha que pagar. Mas por que não fez isso durante a sua gestão? Por que foi feito isso dias antes de acabar a sua gestão? Um mês antes de acabar a sua gestão. Por que ele não fez isso quando ele entrou e assumiu o Corinthians? 1º de janeiro, assumiu o Corinthians dia 1º de janeiro, sei lá quando que foi que ele assumiu. Chama os empresários, ó, vocês estão com as dívidas aí, daqui, eu vou assinar aqui, vou fazer vou reconhecer as dívidas que eu tenho com vocês, vou fazer aqui um parcelamento para pagar vocês. Se ele fizesse isso lá em janeiro, no primeiro ano de mandato dele, beleza, Duílio, ótimo. Parabéns, cara. Você mostra que quer pagar realmente a dívida do Corinthians. Mas fez isso no último mês de mandato, deixando a dívida para o outro, seu sucessor, que ele já sabia que não seria o André Negão, porque tinha as pesquisas internas apontando que o Augusto ia ganhar a eleição. Não é estranho? Não é estranho? Mas eu gostaria muito que o conselho chamasse. E nem falo do presidente do conselho, tá? Eu falo das chapas, da situação. A chapa de oposição não chamou o presidente para prestar depoimento lá no conselho? Por que a chapa de situação não pode chamar o ex-presidente para falar também? Sobre essa situação especificamente? Por quê? Ou o torcedor não merece, o sócio do clube? Eu não falo nem torcedor, tá? Vocês não dão nem a mínima pro torcedor? Tô falando do sócio, então. O sócio do clube, que paga a mensalidade aí, que vota em vocês, que elegeram vocês.
Os sócios não merecem explicação sobre isso? O Duílio não pagou ninguém. Não pagou ninguém. Tá estourando tudo agora. E não vão chamar esse cara para falar por que ele fez isso? Não vão chamar ele para explicar sobre o balanço? Sobre essa entrevista que ele deu no final do ano? Falando que tá tudo mil maravilhas? Que tava pagando todo mundo? Disse que não tinha pendência com o atual elenco. Mentiu. Tinha pendência de garantia, tinha pendência de direito de imagem. Até que os caras botaram o Corinthians no pau aí. Conselheiros do Corinthians, convoquem o Duílio. Peçam explicações para o Duílio. O sócio. Não estou falando nem do torcedor, tá? Porque eu sei que o torcedor, vocês não estão nem aí com o torcedor. Mas os sócios que elegeram vocês merecem saber. Por que o Duílio está saindo ileso de tudo que ele fez com o Corinthians? Ileso. Não vai responder a nada. Fez o que fez, não vai responder a nada. A nada. Pô, é no mínimo estranho. Muito estranho. Mas é isso. Galera, é mais uma dívida que vai chegar. Ainda não foi executada, né? Tá no início. Acionaram hoje o Corinthians. Mas provavelmente, logo, provavelmente no ano que vem, virando o ano aí, é mais uma dívida aí que o Augusto Melo e a atual gestão vai ter que pagar. Dívida essa que não foi honrada por outras gestões. Beleza? Galera, é isso. Inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe bastante, que a gente precisa muito de vocês aí. Grande abraço e vai, Corinthians!